Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, esse é o Arco-Íris de Livro. Depois de 3 anos sem postar vídeo aqui no canal, resolvi voltar. Deu a louca, resolvi voltar e queria explicar pra vocês um pouquinho do que aconteceu nesses 3 anos, por que eu parei de fazer conteúdo e o que eu li ali nos últimos 3 meses. E aí depois eu vou postando vídeo em relação às outras leituras. Basicamente, né, veio a vida com alguns outros compromissos profissionais. Eu acabei não conseguindo me organizar pra ler e pra fazer os conteúdos. Então eu continuei lendo, mas com um ritmo bem mais lento, porque eu realmente estava lendo bem pouco. Nos últimos anos, agora eu consegui me reorganizar e eu senti vontade de fazer novos vídeos e Instagram, TikTok e outras redes sociais também. Inclusive, se tu não me segue lá em alguma dessas redes, eu vou deixar sempre os links aqui embaixo. Mas estou feliz de estar de volta, teremos ali 2 vídeos por semana. Tô super empolgada para fazer os vídeos aqui pro YouTube, porque eu sinto que eu tenho um pouco mais de tempo para falar sobre livros, que é o que eu adoro. Então é isso, vamos aos lidos de julho, agosto e setembro. Como eu falei pra vocês, eu não tava tão leitora, eu fui adquirindo de novo o hábito da leitura recentemente, mas vocês vão ver que que eu ouvi muito audiobook, porque me salvava, às vezes eu tava na academia fazendo um cardio, eu escutava, então eu continuei consumindo histórias. O que eu tô tentando buscar de novo é ter o hábito de sentar, abrir o livro e ler. Inclusive, vou sempre compartilhando dicas ali do que eu for aplicando e for dando certo pra vocês. Então vamos ao que eu li nos últimos 3 meses. Eu vou colocar em ordem cronológica, né, do que eu terminei primeiro. Foram 9 livros no total, então eu li em média 3 livros por mês. Vou contar pra vocês um pouquinho do que eu li. Primeiro foi um audiobook que eu escutei pelo Esquilo, que foi O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. É na verdade uma novela e a gente vai ter um pouco da história de um robô chamado Andrew e toda essa jornada de descoberta dele, do que ele quer ser, do papel dele no mundo. Então tem muito essa discussão sobre os direitos dos robôs e até onde um robô pode ir, até onde não pode ir. E toda essa jornada de descoberta, toda essa interação com os humanos da família dele e as pessoas de fora. É uma novela, é super curtinha, eu acho que tem umas 100 páginas, mas é de uma profundidade ao mesmo tempo. Eu realmente me surpreendi muito com essa história. Eu tava querendo algo rápido ali, a gente tava no meio da maratona literária de inverno. Eu queria realmente algo um pouco mais dinâmico. Valeu muito a pena, essa história é fenomenal. Eu adorei realmente, assim. O audiobook dela também é muito bom, tem vários efeitos sonoros, eu escutei pelo Esquilo. Não sei se tem, né, em outras plataformas com a mesma narração, mas valeu muito a pena, eu gostei muito. Eu lembro de assistir esse filme na sessão da tarde há muito tempo, então algumas coisas eu pegava faz muito tempo. Eu não tenho muita memória do filme, só algumas cenas específicas. Pelo menos pra mim, eu me apeguei ao Andrew, então o que acontecia com ele? Caramba, como assim? Como que está acontecendo? Meu Deus do céu! E esse livro me pegou logo de cara, porque no começo a gente tem como se fosse no presente, tem um diálogo que tu não entende muito bem. Depois ele volta pro passado pra realmente explicar pra gente a ordem cronológica. Eu fiquei brava, eu fiquei feliz, eu ri. Confesso que mesmo sem no audiobook escorreu uma lagriminha, não vou mentir, tá? Porque foi realmente isso que aconteceu. Mas é uma história ótima, vale muito a pena, é super curtinho, super interessante. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Depois a gente tem a outra, a Mary Kubica. Eu peguei esse livro, gente, muito despretensiosamente. Eu queria ler um suspense, tava lá na Audible, de novo, também audiobook. Falei, cara, vou ler. Tinha um selinho lá da Netflix, até achei que já tinha série, mas não tem série, tá pra ser adaptada. Mas fui sem saber nada, sem saber o que era. Só li lá uns comentários, vi que, narração ok. Fui. É um livro de suspense. E aqui nessa história, a gente inicia ela com o Will e a Sade indo morar numa ilha bem afastada ali do Maine, porque a irmã do Will faleceu e deixou uma casa pra eles e uma filha menor de idade. O Will, que era irmão dela, se sentiu na obrigação de ir lá cuidar da menina e eles precisavam de um recomeço. É dali que a gente parte, a gente vai acompanhar a história da Sade e outras 2 histórias em paralelo que meio que vão se interligando, né? Elas têm muita coisa que também alterna entre passado e presente, que é algo que eu gosto muito. E é um livro de suspense que, assim, quem já lê suspense, cara, o plot, ele não é tão surpreendente. Chega um momento da história que tu fala, é muito
óbvio. Mas ao mesmo tempo, não fiquei com ranço, eu fiquei tipo, tá, eu quero ver realmente se eu tô certa, se eu adivinhei e como que vai ser o desfecho. Porque aqui tem um negócio muito legal que eu me apeguei muito aos personagens. Eu torcia, eu xingava, eu tava realmente muito investida na história. De fato, a narração é muito boa, o que eu acho que ajuda também a ter esse fluxo. A personagem principal tem várias atitudes questionáveis? Sim. Várias. Mas realmente foi um livro que me entreteu muito, eu gostei. Chegou no final, me deu aquela sensação de caramba, eu sabia que era isso, eu adivinhei, beleza, mas eu tive a confirmação e ainda assim eu gostei do desfecho que teve, né? Porque às vezes, diferente de alguns livros de suspense que chega até o final, tem o desfecho meio que acaba, teve a realização do plot pra depois ter o desfecho da história e como que a personagem lidou com isso, o que aconteceu. É muito interessante, realmente eu fiquei muito investida ali naquela história. De novo, narração ótima, o que ajudou bastante. Quem não gosta de descobrir o plot, que se incomoda, já lê suspense há um tempo, gente, é muito difícil vocês se surpreenderem. Mas quem não tenta adivinhar, quem não liga ou quem não lê muito suspense, vale muito a pena. Uma história que eu gostei bastante. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro também. E também eu ouvi pela Audible Novidades Os Quatro Grandes, que é um livro da Agatha Christie. Gente, eu adoro as histórias da Agatha. Essa coisa de mistério policial, assim, de tentar descobrir alguma coisa e não necessariamente ser um suspense. Eu fui muito despretensiosa, eu vi que tinha na Audible, queria algo um pouco mais dinâmico, um pouco mais curto. Então fui lá e apostei. Eu realmente gostei muito, de novo, eu fui sem pretensão nenhuma, porque eu não gosto muito de ouvir sinopses muito estendidas sobre os livros dela, que eu acho que às vezes a gente acaba entregando alguma coisa, mas essa história também é do Poirot, né, do famoso detetive dela, e ele vai ter que descobrir algumas coisas relacionadas a essa grande organização chamada Os Quatro Grandes. Aqui tem uma coisa muito legal, que para descobrir esse grande mistério, ele vai ter que descobrir mini mistérios, então é como se fosse uma jornada. E isso eu achei muito legal. Não lembro de ter lido em outro livro dela essa questão. Eu fiquei um pouco de receio, assim, porque eu sei que às vezes são muitos personagens, mas o narrador faz várias vozes, então acaba ficando bem fácil de identificar quem é quem. Gostei muito, fiquei muito entretida. Obviamente não adivinhei o final, porque pra mim é quase impossível adivinhar os finais da Agatha Christie. Algumas coisas eu até consegui ir pegando ali, algumas nuances, algumas coisas. Consegui me sentir muito inteligente, assim. Eu gostei muito, fiquei, de novo, muito entretida. E eu fiquei muito curiosa pra saber como é que ia ser esse desfecho, o que ia acontecer. Me diverti real, me diverti muito. Foi muito boa essa história, fiquei muito feliz. Dei 4,5 estrelas pra esse livro. E eu ouvi super rápido, foi muito legal. Outro livro que eu li nesses 3 meses, agora em e-book, pra vocês não falar que eu só escutei o audiobook ainda, foi O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Eu fiz uma lista de livros no começo do ano, que foram os 12 para ler em 2025. Isso aí eu sempre faço. E esse livro tava na minha lista. Na verdade, esse livro já entrou na minha lista de outros anos e eu sempre ficava com ele encalhado, realmente resolvi dar uma chance. É um livro de ficção científica e a gente tem um cenário onde o planeta Terra foi invadido por extraterrestres, mas não no sentido de querer dominar ou de querer impor alguma coisa, no sentido de melhorar a humanidade. Então é nesse contexto que a gente está inserido. Tem essa questão de os humanos não confiam tanto nesses seres e tudo mais. A gente vai descobrindo junto quais que são as intenções reais dele, o que está acontecendo, por que o nome do livro chama O Fim da Infância. Então várias coisas a gente vai descobrindo aos poucos ali junto com os humanos. É realmente muito legal. Eu sinto que o começo dele é um pouco devagar, mas depois vai pegando o ritmo e daí ele dá uma acelerada ali. Tem várias histórias acontecendo, a gente não tem um único ponto de vista, que particularmente eu gosto quando tem vários pontos de vista de várias coisas ali acontecendo. Tem algumas coisas que eu achei um pouco viagem demais, tá? Pro meu gosto, assim, eu realmente achei que, tipo... Gente... Tudo bom? Mas, no geral, eu gostei muito do livro. Eu não tava tão leitora, então em alguns momentos o livro se arrastou
custou um pouquinho pra mim, mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei de fazer. Eu confesso que eu dei 4 estrelas, sim, porém eu esperava dar 5 estrelas e favoritar pelo tanto que me panfletaram esse livro, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ficção científica. Então eu me decepcionei um pouquinho, mas é um baita livro, é muito legal. Ele entretém bastante também, assim, a gente fica curioso, tá, mas por que tá acontecendo isso? Qual que é a justificativa daquilo? Como é que isso aqui vai se desenrolar? O que tá acontecendo? Só que chega uma hora que começa a dar umas viajadas que eu só fui, gente, eu só falei, tá, eu vou até o final, já estamos aqui, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu sinto que pra mim o livro engrenou muito da metade pro final, assim, mas realmente gostei bastante, é um baita livro, foi uma leitura muito legal, eu só esperava um pouquinho mais. Também temos essa releitura de A Sociedade do Anel. Eu tô segurando o livro porque eu tenho ele na edição física, eu tenho o box, e eu li a primeira vez na versão física. Mas o que acontece? Eu quis reler, eu vi que estavam os audiobooks do Hobbit e dos 3 do Senhor dos Anéis disponíveis na Audible, e eu quis reouvir essa história porque eu nunca cheguei a ler o terceiro. Eu li o Hobbit, A Sociedade do Anel e As Duas Torres, que inclusive está em andamento, porém eu não lembrava de quase nada. Então eu quis reler tudo pra conseguir ler O Retorno do Rei, que é o último volume. Gente, essa história é muito boa. Quando eu era mais nova, eu tinha muito receio de ler Senhor dos Anéis. Inclusive, fica a dica ali pra quem também tem esse receio. Cara, escutem o audiobook ali na Audible. Se querem escutar o audiobook enquanto leem também, vale super a pena. É uma história muito rica. Eu acho que dispensa sinopse nessa altura do campeonato. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que um ser humano pensou nisso aqui, nessa complexidade? E realmente, assim, eu fico muito chocada. Ele criou uma nova língua, criou todo um universo novo. É algo muito rico. Ele é, sim, um livro um pouco mais denso, ele é um pouco mais difícil, mas vale muito a pena insistir, porque é uma história muito rica, é muito legal. Então a gente acompanha toda essa jornada, não só do Frodo, mas também ali de todos os outros personagens. É, sim, um livro com bastante detalhe, então quem não gosta, talvez não vai ser pra você, mas eu recomendo dar uma chance. Primeira vez que eu li foi 5 estrelas favoritado, segunda vez que eu li foi 5 estrelas favoritado também. É uma história muito boa e, de novo, a narração da Audible tá muito, muito boa. Mesmo narrador de Os Quatro Grandes, que eu também gostei bastante. Eu tô com As Duas Torres em andamento, então em breve teremos vídeo, mas gostei muito de fazer essa releitura e eu achei ela muito necessária, porque, de fato, eu acho que eu não ia conseguir entender o último livro. E temos um aqui que fugiu completamente da minha zona de conforto, tá? E foi Matteo Rocati. É um livro nacional, é um romance hot, então mais 18. Por favor, se você tem menos de 18 anos, não leia. E eu confesso que eu me surpreendi. Não é o tipo de livro que eu leio com tanta frequência, mas foi indicação e eu falei, cara, foi indicação de uma amiga, eu vou ler. É um livro nacional. Eu falei, cara, tava lá no Kindle Unlimited, fui ler. E eu me surpreendi muito. É uma história muito divertida, é bem fluida. A gente vai acompanhar o Matteo, que ele é herdeiro ali da máfia italiana, e a Gabi, que é uma brasileira, que ela tem que sair do país ali por vários motivos, e eles vão meio que se encontrar em Portugal e ela vai ser a babá dos filhos dele. Então a partir daí a gente vai ter esse desenrolar, vai ter esse romance. Cara, é muito legal, é muito divertido. Inclusive, coisas que eu não gostei, claro, assim, tem um detalhezinho de escrito ou outro, mas acho que foi o primeiro livro da autora, então tudo bem. Mas eu queria mais. Eu sinto que os plots secundários ali, eles ficaram um pouco mal desenvolvidos e acabou focando muito no romance, e eu sinto que ele foi muito rápido. Queria mais páginas. Realmente eu fiquei muito surpresa, porque foi um livro que me entreteve. Chegou na metade do livro, tava tudo bem. Eu falei, como é que chega na metade, tá tudo bem? Não, gente, isso tá errado. Aí tu sabe que daí é ladeira abaixo, aconteceram coisas que eu não esperava. Eu falei, oxi, como assim? Eu fiquei bem surpresa o quanto eu gostei dessa leitura. Realmente, gente, muito bom, tá? Eu só sinto que o romance aconteceu muito rápido e as coisas paralelas, elas não foram tão desenvolvidas, mas tem outros livros ali da série. Eu vou continuar lendo, eu vou continuar acompanhando, porque é o puro suco do entretenimento, tá? Aquele livro que, assim, ó, terminei meu dia cansada, não quero pensar, quero me divertir, pode ler. Eu dei 3 estrelas e meia. Gente, pra mim 3 estrelas e meia é bom, tá? Só pra coisar a régua, justamente por conta desses pontos, mas super recomendo. E por último, o último livro lido de setembro, mas não menos importante, porque virou um favorito da minha vida, foi Violeta,
da Isabel Allende. Eu ouvi muito falar desse livro, o Booktube inteiro ouviu muito falar desse livro, eu queria muito ler, só que ele tava sempre muito caro. Daí eu vi que estava disponível na Audible, viu gente, a Audible salvando minhas leituras. E aí eu pensei, tá bom, eu vou me aventurar, fui ler. Ai gente, sério, que livro maravilhoso, eu gostei demais. Basicamente, a gente tem a Violeta contando a história dela. Ela tá ali no ano de 2020, ela nasceu em 1920, então ela acabou de completar 100 anos, e ela vai contar toda a trajetória dela. E a premissa é muito simples, mas ao mesmo tempo acontece tanta coisa, é uma história tão profunda que vai ficando muito apegado ali a tudo que tá acontecendo, se emociona, tu tá junto, tu fica ali, tu abraça essa história junto com ela. Eu particularmente gostei muito, eu fiquei muito investida nessa história, valeu cada minuto, sério, eu gostei demais. E realmente acontece muita coisa, tem coisa que te deixa brabo, tem coisa que te deixa triste. Eu gosto muito de livros que tem essa perspectiva da pessoa te contando uma história, igual é Evelyn Hugo, Daisy Jones. Eu gosto muito desse universo de livros assim, então eu realmente gostei muito desse livro, me apeguei muito. E eu gosto muito do jeito que a Violeta conta a história, que ela conta de uma maneira muito crua. Pô, olha, é assim que eu tava pensando nesse momento. É o certo? Provavelmente não, mas era assim que eu tava pensando. Não tem essa coisa meio romantizada, assim, então eu gostei muito. Eu acho que valeu, pra mim, valeu muito o hype que tem ao redor desse livro e eu gostei bastante mesmo. Então é isso, pessoal, esses foram os 9 lidos dos últimos 3 meses. Mês que vem eu já vou trazer pra vocês os lidos de outubro, que seja recheado de coisas boas. Fico muito feliz se você ficou até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e aguardem para mais vídeos. Tchau, tchau!